Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Meu nome é Gabriel Alencar e você deve ter percebido, se você acompanha o canal, que a disposição do vídeo está um pouco diferente. O objetivo é te mostrar que isso aqui é uma série de 9 episódios. Durante as próximas 9 quinta-feiras, a gente vai tratar temas diferentes e profundos sobre a fé cristã. O nome dessa série é Fé com Fundamento e eu te convido a participar de todos os episódios comigo. Estamos no século I. Na verdade, para ser mais específico, estamos no capítulo 17 de Atos, na cidade de Atenas, diante de um cenário talvez conhecido por você ou talvez não. Numa praça, de um lado estoicos, do outro lado epicureus, debatendo sobre filosofias. Estão discutindo entre si sobre qual que é o motivo da vida, qual que é o fim último do homem, por que ele existe, como eles sempre fizeram durante tanto tempo. Por um lado, a resposta dos epicureus é a seguinte: olha, o homem, o fim último dele é uma espécie de um hedonismo racional. Em outras palavras, você tem a sua vida para se deleitar naquilo que você ama, mas tome cuidado, faça isso de forma racional para que você não se torne escravo do seu amor. Por outro lado, nós temos os estoicos que estão olhando para aquilo e estão falando: esse não é o fim último do homem. É necessário que exista um logos. É necessário que exista alguém que ordene todo o universo e que decrete todas as coisas e dê destino a todas essas coisas, quase como que um destino fatal. Segundo esses, tudo já estava pronto e muito bem ordenado, e agora nos basta apenas responder de forma apropriada a essa ordem. E a única forma possível de responder, segundo os estoicos, era de acordo a virtudes. Que virtudes que você desempenha no mundo para que ele continue ordenado? Sabedoria, coragem, força, justiça. Portanto, felicidade para os estoicos não está no primeiro tópico, mas sim a virtude. Para os epicureus está no primeiro tópico, mas de alguma forma racional, supostamente. Na mesma praça, um pouco mais distante, se encontra um terceiro grupo, segundo Paulo, os judeus. Judeus que estão ali por aquela cidade e sabem que devem seguir algo chamado Torá, a Bíblia, o seu ensinamento, o Antigo Testamento, mas por vezes se desviam disso e compactuam com outras ideias que estão à sua volta. Judeus gentios, é claro, com fala grega, que por vezes absorvem um pouquinho da cultura, da ética, abraçam um pouco daquele racionalismo filosófico e vão inserindo aos poucos na sua religião. E agora, em meio a todo esse cenário, nós vemos um apóstolo indignado. É isso que Atos 17, verso 16 diz. Paulo olha em volta e está indignado com tudo que vê. Pessoas discutindo sobre o mundo que não sabem o que isso significa. Judeus, por outro lado, que sabem de onde vieram e que há um Deus criador, se calando diante da realidade do homem e por muitas vezes absorvendo seus pensamentos, filosofias e comportamentos, num certo sentido até compactuando com toda aquela ordem de Atenas. E agora Paulo se vê diante disso e não consegue segurar as palavras. Ele começa a pregar. Ele começa a falar sobre um Deus que era desconhecido para o estoico, um Deus que era desconhecido para o epicureu e que num certo sentido era conhecido pelo judeu, mas que agora, por causa de um tal Cristo crucificado, parecia para eles algo um pouco mais desconhecido. A crítica de Paulo naquele cenário era tripla. Viu? Tem ídolo por todo lado nessa cidade. Vocês, judeus, crítica número 2, são judeus nominais. Não fazem nada com relação a esses ídolos. E vocês, filósofos, a grande verdade é que vocês não sabem nada sobre o bem supremo do homem, vocês não sabem nada sobre vida, vocês não sabem nada sobre o motivo da existência de vocês. E são necessários que sejam ensinados como crianças que têm que tomar um leite materno porque não têm capacidade de suportar algo mais sólido. E aí, de repente, no verso 18 de Atos 17, nós somos informados que esse homem indignado, esse apóstolo Paulo, ele está ensinando sobre supostos deuses estrangeiros, segundo a visão dos filósofos. E eles então chamam Paulo. Paulo, que tal você dar para a gente uma espécie de uma palestra, porque essas ideias dos seus deuses estrangeiros são estranhas à nossa filosofia. Então venha até o nosso Areópago e, por favor, nos ensine um pouco sobre essas novas ideias filosóficas que você carrega. E então Paulo profere o discurso que eu vou ler para você, Atos 17, do verso 22 ao 32. Paulo levantou-se do Areópago e disse: Atenienses, eu vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, porque andam pela cidade.
Observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá vida a todos. Ele dá fôlego e ele também dá as demais coisas. De um só, ele fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveria habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como já disseram alguns poetas de vocês, também dele somos descendência. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora, depois de Cristo, ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam dessa ignorância. Pois ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem, Cristo, que ele designou. E deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando eles ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles começaram a zombar, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. O que Paulo diz aqui? O que Paulo diz aqui é a mesma verdade que ressoa nos corredores de toda a humanidade. Deus, e apenas Deus, é o bem supremo de todo o homem. Obviamente, dizer isso não significa que instantaneamente seremos mudados por uma frase. Isso nem mesmo significa que valorizamos essa frase. Entre aqueles supostos sábios e filósofos da época, nós vemos que uma parte deles termina em zombaria. Quem que é esse maluco falando essas coisas? E sabe, mesmo que não zombassem, existe um abismo gigantesco entre concordar com essa afirmação, Deus e apenas Deus é o bem supremo do homem, e entre viver como se essa afirmação fosse real. E é aí que você entra em tudo isso. Talvez você concorde com o que eu disse, Deus e apenas Deus é o bem supremo do homem, mas a pergunta que pauta o primeiro vídeo dessa série é: você vive diante dessa realidade? Existe um abismo tão profundo entre saber dessa afirmação e viver diante dessa afirmação, quanto é o abismo que existe entre saber sobre Deus e conhecê-lo de fato. Agora, o que é incrível em tudo isso é que Paulo faz uma leitura de todo esse cenário. E guardado as proporções da época, esse cenário é o mesmo ainda hoje. De um lado, nós temos pessoas que acreditam num destino, numa força que rege o universo e que por causa disso devemos sempre buscar responder de forma virtuosa àquilo que o universo nos atira. Existe uma espécie de estoicismo moderno à nossa volta, inclusive dentro das igrejas. E tem alguém guiando o universo, tomemos cuidado com isso e vamos responder por meio de virtudes para que o universo seja melhor. Pessoas que não têm dúvida que existe um ser que rege tudo, pessoas que sabem que virtudes do homem cooperam com o progresso social, pessoas que no fundo parecem até buscar o bem-estar social. De outro lado, nós temos estoicos modernos, aqueles que não ligam verdadeiramente, melhor, epicuristas modernos, aqueles que não ligam verdadeiramente para essa tal de força superior, mas acham que a vida não passa de um momento que nós temos para desfrutar e aproveitar cada oportunidade, cuidando, claro, de vez em quando para não extrapolar os limites, porque isso nos transformaria em escravos de nossos desejos. Sabe, no primeiro cenário, Deus, ou a razão do universo, é sim uma força, mas ela não é pessoal para esses estoicos. É por isso que não tem muito o que fazer a respeito, a não ser pensar nas virtudes, porque para eles é como se fosse um déspota jogando dados e decretando destinos. No segundo cenário, para os epicuristas não existe uma força que rege o universo. A minha vida é curta demais para pensar nisso. E de alguma forma ou de outra, o nosso mundo moderno se estabiliza entre esses dois extremos, nesse pêndulo filosófico. Por um lado,
existe uma força e eu preciso fazer o bem. Por outro lado, tanto faz a força, eu tenho que aproveitar minha vida. Mas na análise de Paulo, ele mostra algo a todos eles. Vocês são religiosos. Paulo está necessariamente falando sobre adoração a um Deus específico. Mas Paulo traz para a mesa uma conversa. Olha, vocês são tão religiosos que vocês fazem imagens para adorar até um Deus que para vocês é desconhecido. Vocês sabem que existe uma força, vocês sabem que existe um Deus, mas vocês não conhecem. Paulo continua o seu argumento e ele mostra que esse Deus que eles tanto buscam, ele é ao mesmo tempo imanente e transcendente. E esse era o grande erro desses filósofos. Paulo vai dizer no verso 24, esse Deus desconhecido que está nas suas filosofias, uma espécie de uma força, que vocês acham que sabem algo sobre ele. Deixa eu dizer uma coisa, esse Deus fez os céus e a terra, e ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, essa estátua não serve. Ele não é servido por mãos de homens porque ele não precisa de nada, mas ele é quem dá a todos a vida, o fôlego, e para que não fique dúvida de que ele é o provedor e sustentador de tudo, as demais coisas, todas as demais coisas. Esse Deus, ele fez todos os povos para que povoassem a terra e determinou tempos e lugares exatos onde cada um deveria habitar. Para os filósofos, num certo sentido, o Deus da cabeça deles era parecido com esse, alguém que determina e organiza coisas. Por outro lado, não parecia, porque o Deus deles estava muito distante da realidade. Ele era simbolizado apenas por uma estátua de um Deus desconhecido, mas Paulo mostra que esse Deus imanente ele é transcendente, ele é o mesmo que dá vida, fôlego e todas as demais coisas. E não apenas isso, mas ele coloca cada um no seu devido lugar, para que no fim das contas os tempos que ele determinou, nos lugares exatos, sejam estabelecidos e alcancem o seu cumprimento pleno, da forma que ele sempre desejou e decretou. Num certo sentido, Paulo está olhando para os epicuristas e está dizendo, vocês estão até certos em pensar num suposto logos, estão até certos em pensar que existe uma ordem e que tudo isso acontece. E tudo isso se deve a algo chamado senso de divindade que existe dentro de vocês. Por isso que vocês constroem estátuas a um Deus desconhecido, porque vocês não são capazes de, por meio de raciocínio, filosofia, concatenação, se aproximarem da grandeza desse ser. E por isso acham que ele é apenas uma força transcendente, alheia à realidade. Mas em outro sentido, vocês estão profundamente errados, porque ele não é um déspota que joga dados. Ele dá a cada um vida, fôlego e as demais coisas. O verso 27 é o ápice do argumento de Paulo. Deus desejou, decretou e quis fazer isso exatamente dessa forma, para que os homens buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Calvino chamou isso de sensus divinitatis, senso de divindade. Calvino dizia que essa é a semente da religião. É um senso de divindade que foi colocado na mente humana quando o homem foi formado. Esse senso, ele não faz necessariamente que o homem reconheça a Deus, mas ele grita algo dentro do ser do homem. Você não é suficiente em si mesmo, existe algo maior que te trouxe à existência, existe um Criador. É exatamente esse senso de divindade que faz com que todas as nações, sem uma única exceção, seja a tribo mais remota de todas, ou seja o maior país desse mundo, todas elas criaram religiões para si, na tentativa de suprir a falta de contato com um ser transcendente. Existe um Deus e o meu coração sabe no fundo, sensus divinitatis, senso de divindade. No Éden, quando o homem foi criado, diferente de todo o restante das criaturas, animais ou demais coisas na Terra, o homem, apenas ele recebe uma característica: você é imagem e semelhança de Deus. Herman Bavinck expressa isso da seguinte forma: ele é uma criatura que desde o começo foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Ele é a origem, e essa origem e ascendência não podem ser apagadas ou destruídas.
E mesmo que ele tenha perdido essa imagem por causa do pecado, os atributos gloriosos do conhecimento, da justiça, da santidade contidos nessa imagem de Deus, que ainda há no homem pequenos fragmentos daquilo que foi dado a ele na criação. Esses fragmentos são suficientes não apenas para o declarar culpado, mas também para comprovar que ele tinha um antigo esplendor e lembrá-lo continuamente do seu chamado divino, do seu destino celestial. Em outras palavras, o que Bavinck quer dizer aqui é que depois que o homem pecou no Éden, ele não perdeu por completo a imagem de Deus, mas ela se fragmentou devido ao pecado que agora habita nele. Agora ele é uma imagem como em um espelho embaçado, não porque a imagem de Deus ela perdeu o seu valor por natureza, mas porque o pecado que há em nós embaçou o espelho. Nas palavras de Paulo, esse homem está ciente de que ele não é a origem do mundo, mas ele é a causa e o efeito. A origem tem que vir de algo maior do que ele. Existe um grito em seu coração dizendo isso, por causa da imagem de Deus fragmentada em você. E agora, a sensação que a humanidade tem é como se ela estivesse em um terrível e gigantesco quarto escuro, tateando, como Paulo diz, com o objetivo de encontrar um interruptor que ligue a luz daquela sala. Mas enquanto ela não encontra, ela tromba nas coisas. Ela fere pessoas, ela machuca pessoas, ela derruba e quebra as coisas com o objetivo de encontrar o interruptor. Mas ainda não há luz no quarto. E pior, o homem não consegue encontrar o interruptor sozinho. Ele precisa que o interruptor se ligue. Isso não é muito diferente do que Salomão disse em Eclesiastes 3, verso 11. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. E também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Sabe, quando nós olhamos para isso, para esse cenário, nós não temos dúvida de que toda boa dádiva, todo dom de vida, toda beleza, toda luz, toda majestade, toda bem-aventurança e prazer podem ser encontrados e satisfeitos única e plenamente naquele que inseriu um pedaço da eternidade dentro de nós, uma imagem que era completa, mas foi fragmentada. Quando Agostinho se deparou com o interruptor do seu quarto, depois de tanto caminhar em escuridão, e não que ele tenha ligado esse interruptor, mas quando ele se deparou com o interruptor, ele disse: tarde demais. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que estavas dentro de mim como uma imagem fragmentada, mas eu te buscava lá fora. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Mas tu me chamastes, clamastes e rompeste a minha surdez, brilhaste e resplandeceste, e agora curaste a minha cegueira. A teologia cristã ela faz uma diferença entre o que é chamado de revelação geral, aquilo que Paulo fala em Romanos 1, uma série de elementos que estão presentes na criação e que gritam aos ouvidos do homem dizendo assim: existe um Deus, e porque existe um Deus você é indesculpável. Quando você olha à sua volta, você sabe que há um Deus, mas não está vivendo diante dessa realidade. A revelação geral, segundo a teologia reformada, ela não serve para salvar o homem, mas para que ele seja culpado, porque ele muito bem sabe que a árvore, a célula, o átomo, o oxigênio só podem fazer parte de um mandato da criação que veio de alguém superior. Agora, saber disso não necessariamente faz com que todos demos glória a ele, porque isso é senso comum. Você não respira porque você é capaz de produzir ar. E assim como os filósofos da época de Paulo, essa revelação aqui, ela apenas torna o homem reprovado. Existe um Deus, mas você não está o reconhecendo da forma devida, porque não está glorificando Deus, quando ao mesmo tempo é indiscutível que apenas uma força ordenadora, superior ao próprio homem, a todas as outras coisas, é capaz de trazer tudo à existência pelo poder da sua palavra. Por outro lado, a teologia explica o que é chamado de revelação especial. É o que Agostinho viveu.
uma revelação vinda do próprio Deus, que rompe de uma vez por todas a nossa surdez e nos dobra diante da sua própria glória e poder. Enquanto a revelação geral e o senso de divindade nos colocam diante da indesculpabilidade diante de Deus, a revelação especial é um Deus que estende a mão e liga o interruptor do nosso quarto, porque nós nunca chegaríamos lá sozinhos. E nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, sobre revelação especial. Por hora, eu preciso que você entenda uma coisa. Deus, e apenas Deus, é o bem supremo do homem. Mas saber disso não faz com que a gente viva diante dessa realidade, necessariamente. Agora, nós precisamos responder adequadamente a isso, caso contrário, nós somos apenas culpados de saber que Deus é o bem supremo do homem, mas não reagir de forma apropriada a essa realidade. Como é que eu sei se eu vivo diante da realidade de que Deus é o bem supremo do homem? Ele é aquele que liga o interruptor do nosso quarto escuro? É simples, basta responder a uma pergunta. Assim como os filósofos, você tem construído estatuetas e ídolos em todos os lugares da sua cidade imaginária. Ídolos que recebem de você amor, devoção, respeito, honra e louvor. Pense bem antes de responder, porque nos dias modernos, essas estatuetas, elas podem vir de várias formas diferentes. Elas não necessariamente são a estatueta ao Deus desconhecido. Elas podem vir na forma de um trabalho tão sonhado que finalmente foi conquistado e agora se torna a sua própria vida. É a estatueta que você adora todos os dias. Ela pode vir na forma de um filho tão desejado e que foi tão difícil de chegar, mas agora se torna objeto da sua devoção e adoração no lugar do Criador, que é o bem supremo do homem. Essas estatuetas, elas podem vir com aquelas coisas que a gente ainda não alcançou, mas que tanto almeja, com um desejo profundo de fama, dinheiro, sexo, o anseio em ser reconhecido, o sonho de ter mais e mais, a fome insaciável por prazer e hedonismo. Essas estatuetas assumem diversas formas e podem ser colocadas em diversos lugares. E é apenas quando nós descobrimos onde elas estão e quais elas são que nós vamos poder colocar novamente Deus no seu devido lugar em nosso coração. Não é que Ele não seja o bem supremo do homem, é que nós não estamos enxergando Ele com esses olhos. Qualquer coisa na sua vida pode se tornar uma estatueta ao Deus desconhecido. Basta você pensar qual é o lugar que você tem depositado as suas forças. A maioria absoluta cristã sabe muito bem que Deus é o bem supremo do homem, mas ao mesmo tempo vive como se não fosse. Mas e você? Você sabe que Ele é o seu bem supremo? Como você tem vivido diante dessa realidade? Pense nisso no decorrer dessa semana, porque na próxima quinta-feira a gente se vê no próximo vídeo. Vamos fundamentar essa fé de verdade.